Então, aí é preciso a gente mudar a forma. Quando é que essa transformação vai acontecer? Quando é que Jesus vai ser o nosso colírio? Quando eu aceitar ter uma relação com Ele. Quando eu aceitar que Ele é minha companhia. Quando eu aceitar que Ele é a mão que me sustenta. Que é com Ele que eu caminho. O dia que a gente entender isso, aceitar isso, esse é o princípio da nossa transformação. A vida nossa transformada. A gente sai dessa cegueira existencial. Jesus é tão bonitinho que olha a pedagogia que Ele usa, Ele é um encanto. Olha a pedagogia. Ele fala assim: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Eles não semeiam, né? Nunca falou que os pássaros põem chapéu, põem no adereço. Ele não falou que os lírios mudam as pétalas. Ele não falou que os passarinhos amontoam e guardam as coisas. Nem falou que o lírio tem guarda-roupa. Mas ele se veste muito bem. Não é assim? Jesus não falou para nós: olhe para aquela pessoa rica. Olha a pedagogia dele. Jesus não falou: olhe para aquela pessoa bem-sucedida. Olhe para aquela pessoa que é famosa. Jesus falou isso? Não. Olhai as aves do céu. Olhai os lírios do campo. Não vos preocupeis com o vosso corpo, pelo que comereis, como vos vestireis. Não é assim? Ele falou isso? Então, no meio dessa confusão, Jesus vira para nós e fala assim: não vos preocupeis. Fala, Jesus está louco. Não vos preocupeis, porque na verdade o que Jesus está querendo dizer? Vocês não conseguem ver que a vida é muito mais do que o alimento, muito mais do que o corpo, muito mais do que o trabalho de vocês. Então Jesus olha para nós e fala: vocês não se preocupam com a vida, vocês se preocupam com a subsistência de vocês. Porque a vida é muito mais. Então a gente parece um monte de formiguinha, um monte, andando em fila, cada uma segurando um pedacinho, um grãozinho de areia, andando em fila, achando que está carregando toda a realidade. Oh, mas está tão distante de entender o que é a vida. Compreendem? Então Jesus fala: abra os seus olhos. O pássaro, ele carrega e vive, o lírio vive, aquilo exatamente que ele nasceu para ser, é aquela beleza que está nele. Descubra aquilo que você é para mim. Aquilo que eu te criei, você é muito mais aquilo que você faz. E vocês vivem confinados no mundinho, isso é Jesus falando, né? Vocês vivem confinados no mundinho, naquele trabalho, naquela loucura, e não entendem a vida que eu fiz para vocês. Que é muito mais. Quanto mais você se doa, mais sua vida se multiplica. Compreendem? Deus nos chama para uma dimensão muito maior da vida, e nós não conseguimos ver porque estamos cegos, fechadinhos. Ele falou: eu quero ampliar o seu olhar. Você está com a visão muito fechada? Deixa eu te mostrar umas outras coisas. É um desafio. É querer ver. É querer sair daquilo que sempre confirma para mim aquilo que eu penso. Está errado. Nós temos que ter a ousadia. Porque quando Jesus diz: não vos preocupeis, abra os seus olhos, isso tem um sinônimo. Porque para poder conseguir fazer o que Jesus está pedindo, tem um sinônimo que se chama confiança. Se entregue a mim. É isso quando ele fala: abra seus olhos. Quer dizer, me entregue sua vida. Tem coragem? Fala, mais ou menos, filho. Hoje um pouquinho, assim, mais ou menos. Porque vai que eu já fiz umas outras coisas que eu programei, vai que o Senhor não está vendo. Então eu não entrego direito, ele fala: entregue. Porque viver com Deus é viver uma mística de cada momento, é se entregar, é se abandonar a Ele. Deixa Ele conduzir sua vida. Você tem medo, né? Fala, pavor. Medo não, pavor. Vai que Ele não leva para onde eu estou querendo. É porque a gente não confia, né? A gente não tem noção desse amor de Deus, que é um amor alucinado por nós. Alucinado. E isso atrapalha a gente viver as coisas como devem ser vistas. Os nossos olhos estão sempre embaçados, a gente não vê com clareza as coisas. E sofremos. E aí a gente fica carregando, às vezes, tanto fel, disseminando fel pela vida. Ou então naquele processo de vitimização, em vez de assumir que o problema é meu, de entrega, eu acho que o problema é só do outro. O outro que é responsável porque eu sou infeliz. O outro que não fez isso para mim. Mas eu não consigo me ver, eu não consigo me olhar, eu não consigo ver as minhas dificuldades. É mais fácil apontar o dedo. É muito mais fácil. Como que é difícil a gente ver. Como é difícil a gente confiar, mas é porque a gente confia pouquinho no Senhor. Hoje o convite dele é para que a gente confie muito. Para que a gente se entregue a Ele. Para que a gente viva com ousadia a nossa fé. Ousadia. Isso é ousadia. De viver entregue, de viver na alegria. E se a gente não quer enxergar, se a gente tem medo, a gente fecha a vida da gente pelo medo e não se abre para a alegria.
de saber qual que é a nossa certeza dessa alegria, é que temos um Pai. E enquanto essa consciência não chegar, nós vamos viver sempre com medo.